Bom dia, segundo ano. A gente vai começar, pessoal, a aula 3, tá, do capítulo 7. Hoje é a última aula do capítulo 7. Esse capítulo levou aí 3 aulas, ok? A aula 1 e a aula 2 já estão gravadas no YouTube. O assunto da aula de hoje é Brasil, país urbano e industrializado. Então a gente vai dar uma ênfase aí do que a gente falou aí nas aulas passadas, né? Falamos de desconcentração industrial, falamos de metropolização, falamos do surgimento da indústria no Brasil e hoje a gente vai terminar esse assunto, né? Esse assunto aí que é um assunto bastante cobrado no Enem. Esse assunto está na página 180 a 185 do livro de vocês, ok? Galera, o primeiro obstáculo que nós tivemos para a urbanização aqui no Brasil foi que, até o início do século XX, o Brasil era um país extremamente agrário. Então, a gente tinha 90% da população vivendo no campo. Então, isso era um obstáculo à urbanização, porque a maior parte das pessoas viviam da agricultura. A nossa economia, eu até falei isso em outras aulas, era baseada em atividades primárias, e essas atividades eram voltadas para a exportação. Então, o Brasil colonial, o sistema colonial que teve aqui no Brasil, ele usava o trabalho escravo, né, em grandes latifúndios, que são grandes lotes de terra, fazendo a produção de produtos primários para a exportação. Aqui eu mostro uma imagem aí, tá? Que é a moagem de cana no engenho aí. E aí a gente tem um Brasil extremamente agrário no seu início, né? Então isso era um obstáculo que o Brasil tinha para a sua urbanização. E aí a gente começa a ter indústria no Brasil. Aí já no final do século XIX a gente começa a ter indústria no Brasil. E aí a gente tem as primeiras fábricas brasileiras, elas são voltadas para a produção de bens de consumo não duráveis. O que é isso? São bens que não duram tanto tempo. E aí tem tecidos, roupas, calçados, alimentos, bebidas, indústria de cigarros. Então tudo isso foi no início da nossa industrialização. A gente investiu numa indústria de bens de consumo não duráveis. E aí, pessoal, o Brasil ele começa a ser motivado, né, por uma conjuntura da época a ter indústria. E a gente vai entender agora como é que foi esse processo, ok? Primeiro, nós tivemos grande influência da economia cafeeira para que a gente tivesse a possibilidade de ter indústria no Brasil. Professor, mas o café não está voltado para a agricultura? O que isso tem a ver com uma indústria? Tá, então vamos entender. Pessoal, primeiro, a economia cafeeira era no sudeste do Brasil. Então a gente tinha um lucro muito grande. O café dessa época era exportado para o mundo inteiro. E a gente tinha muito dinheiro nessa época, tá? E aí os cafeicultores, esses cafeicultores, a grande maioria eram estrangeiros, eles começaram a investir também em atividades não agrícolas, porque eles queriam lucrar. Então, além de lucrar com o café, eles começaram a investir em outras atividades. E aí, quais foram essas atividades? A possibilidade de investir em fábricas, e aí trazer a indústria no Brasil, ferrovias, atividades portuárias, bancos e etc. Então, essa galera que estava ganhando muito dinheiro com uma economia cafeeira, ela quis investir também em outros produtos. Por isso que a gente teve a primeira possibilidade de um surto industrial aqui no Brasil, tá? Outro motivo para a gente ter a possibilidade de indústria no Brasil foi a abolição da escravatura. A partir de 1888, ali com a Lei Áurea, a gente tem a abolição da escravatura. E aí a maior parte dos fazendeiros aqui do Brasil começaram a trazer imigrantes, e eles trouxeram em grande quantidade. Como esses imigrantes vinham em grande quantidade para substituir a mão de obra escrava, essa galera veio como sendo uma mão de obra muito barata. Então a gente trouxe muitos imigrantes. E esses imigrantes, pessoal, eles começaram a receber salário, porque não existia mais escravidão, e eu tinha um mercado consumidor interno. Então, a partir do momento que eu tenho uma galera recebendo um salário, mesmo que fosse um salário baixo, porque a mão de obra era barata, você tinha um mercado consumidor, pessoas que poderiam comprar, e aí eu tinha condições para ter indústria, né? Então, eu tinha mão de obra, né? Eu tinha salário, eu tinha mercado consumidor, então eu tinha a possibilidade aí, né? Tinha dinheiro, tinha recurso, dava para a gente ter indústria no Brasil. E aí, pessoal, a gente tem a crise do café. Foi uma das coisas também que impulsionou a questão aí da indústria no Brasil. Veja bem, só para a gente poder relembrar, a gente vai lá para a história, né? A gente vai lá para a crise de 1929 que houve nos Estados Unidos. E aí, quando eu tenho uma crise nos Estados Unidos, que foi chamada de Grande Depressão, ou também chamada de crise de 29, o que foi isso?
foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Por que essa Bolsa de Valores quebrou, professor? Porque a gente teve uma superprodução industrial. Só a partir do momento que eu tinha muitos produtos no mercado, os Estados Unidos estavam produzindo bastante, há uma desvalorização desse produto, né? E aí você tem uma desvalorização do seu mercado financeiro e da sua moeda. Existiam produtos demais, a procura não era tão grande, né? Então estava sobrando produtos, tá? É claro, pessoal, que existia uma dependência econômica do Brasil com os Estados Unidos, como tem até hoje. Quando os Estados Unidos entram em crise, o Brasil entra em crise também. Quem era o maior comprador de café do Brasil na década de 30, né? Década de 20, década de 30, Estados Unidos. Então, a partir do momento que a gente tem uma crise norte-americana, os Estados Unidos não vão comprar café do Brasil, porque, claro, que eles tinham mais outros problemas, né? Então, eles não iam comprar café. E aí, a gente tinha uma superprodução. A gente produzia muito, porque se vendia muito. E aí, o preço do nosso produto declinou bastante. E aí até eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Quem iria comprar café, né, no meio a tantos desastres e falências que estavam acontecendo com os norte-americanos? É claro, pessoal, que com essa crise cafeeira, os investimentos eles começam a ir para outra coisa. Eu tenho uma crise do café. O café estava barato no mercado, ninguém comprava. Tanto é que o Brasil teve momentos que teve que queimar o seu estoque de café. Nessa imagem eu mostro aí. O Brasil queimando o estoque de café, tinha café demais. Então o produto estava muito barato. E aí o Brasil começou, particularmente, a criar novas indústrias. Indústrias de bens de consumo, né, não duráveis e até alguns duráveis. O Brasil começa a investir. Então o Brasil começa a ter uma diversificação no seu setor industrial, que antes era basicamente um setor de tecidos, né, o setor têxtil. Galera, e aí a gente tem vários motivos que fizeram esse processo industrial crescer no Brasil. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho a crise do café, como eu falei para vocês, a abolição da escravatura, e aí eu tenho também a ascensão do governo de Getúlio Vargas. Vargas, que fica entre 1930 e 1945 no governo brasileiro, assim que ele entra no poder, ele vai destituir a oligarquia agroexportadora que existia no Brasil. O que era isso, pessoal? Era um domínio agroexportador que existia, de 1889 foi até 1930. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma oligarquia, que eram pessoas que comandavam a nossa agricultura, e essa nossa agricultura era para exportação. Getúlio Vargas teve o desafio de mudar esse modelo brasileiro, que era um modelo agroexportador, para um modelo industrial. Ou seja, eu sairia de um setor primário e eu iria para um setor secundário para investir no setor terciário. Era um desafio muito grande. Então ele conseguiu, né? Na época o Getúlio Vargas começou a ter indústrias aqui no Brasil muito por conta disso. Ele era nacionalista. E aí ele começa a tomar medidas que aceleraram essa industrialização. E aí, pessoal, Getúlio Vargas vai investir em indústrias de base. Indústria de base é importantíssimo, o nome já diz, é indústria de base. Ela dá a base, dá o suporte para o nascimento de outras indústrias. A gente vai ver outros exemplos aqui. Então, o governo de Getúlio Vargas, que era um governo populista, né? Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes mais importantes que tiveram aqui no Brasil, que criou leis trabalhistas, esse cara ele trouxe essa possibilidade de indústria no país, tá? Galera, e aí a gente tem quais eram as ideias de Vargas. Primeiro, intervenção estatal, ou seja, o Estado ele ia começar a colocar um monte de dinheiro, né? Começava a colocar enormes somas de dinheiro para que eu tivesse empresas no Brasil, para que eu tivesse indústria no Brasil. Então, há um investimento inicial do governo, tá? O governo inicia com esse processo. E a Getúlio Vargas tem a possibilidade aí da criação da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a atual Vale, porque a Vale hoje ela já não é uma empresa nossa, mas ela foi criada pelo Brasil. Hoje ela é uma empresa multinacional, né? Ela já foi comprada. Ela foi criada em 42 e a ideia era explorar minério de ferro em Minas Gerais, mas a gente tem a Vale hoje também ali no Pará, a gente tem Vale em vários locais aí do Brasil. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada no Rio de Janeiro em 1946. E aí, gente, no setor petroquímico a gente tem a grande empresa brasileira que foi criada aí no segundo governo de Vargas.
em 53, Vargas cria a Petrobras. Nessa imagem você mostra o Vargas aí com a mão suja de petróleo, né? E aí a gente tem a possibilidade, pessoal, de produzir petróleo no Brasil, de produzir combustível no país, né? Ser autossuficiente aí em relação ao petróleo. Então Vargas ele trouxe indústrias de base, né? São siderúrgicas, são petroquímicas, né? Então o Brasil ele começa a ter essa possibilidade aí de ter outros tipos de indústria. E aí o Estado ele começa, pessoal, a facilitar a importação de máquinas e equipamentos, certo? E ele começa nessa época, na década de 50, ele começa a restringir a importação de produtos industrializados. Por que ele começa a restringir que as pessoas comprem produtos de fora? Porque a ideia era que o Brasil produzisse esses produtos. A ideia era que a indústria nacional ela pudesse criar mecanismos de abastecer o mercado interno. Então a nossa indústria ela teria que produzir. Então o Brasil ele começa a proibir a importação de produtos industrializados, já que essa produção seria aqui no país, tá? Então a ideia era substituir essas importações que antes o Brasil tinha que comprar de fora. Gente, mas o grande destaque para essa produção industrial e para o crescimento da indústria no Brasil foi na década de 50 com o JK, né? Juscelino Kubitschek vence as eleições e aí ele fica de 56 a 61 e aí ele pensa numa ideia de desenvolver a indústria no Brasil. Ele ganha a eleição com o slogan que era 50 anos em 5, ou seja, ele ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Em 5 por quê, pessoal? Porque naquela época o presidente da República ele ficava 5 anos, não existia reeleição. Então hoje você tem um presidente que fica 4, pode se reeleger para ficar mais 4. Então, nessa época ele ficava só 5 anos. Qual era a ideia de JK, Juscelino Kubitschek, para esse crescimento brasileiro? Ele tinha uma política desenvolvimentista e a ideia dele era investir em setores que são prioritários para um país. Agricultura, energia, transporte, construção civil, saúde, educação e etc. Então ele ia fazer um investimento para que o Brasil pudesse crescer 50 anos em 5. É claro que a gente teve também o capital estrangeiro, né? As indústrias de fora, as multinacionais, começam a querer investir no Brasil e aí o Brasil começa a crescer. É claro que, a partir do momento que ele vai desenvolver esses setores, ele começa a crescer algumas coisas no Brasil que antes não tinha. Por exemplo, a gente teve um aumento da nossa capacidade energética, nós tivemos uma ampliação da nossa rede de transporte. A gente privilegiou sempre as rodovias, isso é um erro, né? A gente tem muitos países do mundo que têm ferrovias. O Brasil só tem 29 mil quilômetros de ferrovia, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos têm quase 250 mil quilômetros de ferrovias. Então o Brasil ele pecou nisso. A gente teve que investiu muito em rodovias. Era mais barato, mas tem um custo maior aí para o Brasil, tá? E aí a gente começou a ampliar a nossa infraestrutura, a gente começou a ampliar a nossa rede de instalações portuárias. Houve um bom crescimento aí no Brasil, tá? E aí também com o JK, ele começou a renovar e reaparelhar as nossas indústrias. Ou seja, nós já tínhamos equipamentos e maquinários desgastados, porque o Getúlio Vargas ele comprou máquinas já usadas, e aí o JK ele começou a modificar essas máquinas para que a produção pudesse ser feita toda aqui. Galera, e aí vamos lá para o que eu tinha dito. Por que que houve um investimento aí do capital estrangeiro, certo? Por quê? O Brasil ele começou a ter uma melhora na sua indústria, um maquinário melhor. Nós tínhamos mão de obra barata e numerosa, como tem até hoje. Nós tínhamos um grande mercado de consumo em expansão. Vocês sabem que o Brasil até hoje é um grande mercado consumidor. Nós somos consumistas e existia uma abundância de matérias-primas. Então houve aí essa possibilidade aí de investimento do capital estrangeiro. Muitas multinacionais vieram para o Brasil. E aí a gente tem a grande produção brasileira aí no final da década de 50, a gente tem uma grande produção de automóveis, que são bens de consumo. Automóveis, eletrodomésticos, produtos químicos, farmacêuticos. Então o Brasil começa a ter, né, um investimento em bens de consumo, ou seja, aqueles bens que as pessoas compram para o seu uso, né? Então o Brasil começa a
comprar. Então as multinacionais, elas estiveram presentes aqui no Brasil como estão até hoje, tá? E aí, pessoal, a gente também tem a produção de bens intermediários, como os materiais elétricos, mecânicos, de comunicação e etc, tá? E aí, é lógico, a nossa indústria ainda está caminhando, a gente precisa melhorar muito. Por exemplo, nós não temos tanta tecnologia, a gente compra muito mais tecnologia do que vende, né? Isso é algo errado que o Brasil precisa mudar. Eu preciso investir em educação para que a gente tenha a possibilidade de ter uma produção industrial nossa. Você provavelmente vai estar assistindo essa aula num celular ou num computador que não é de uma marca nossa, né? Não é um produto nosso. É um Samsung, é um iPhone, é um Motorola, é um computador aqui que é um computador que é da Dell, que não é um produto que é nosso, né? Não são produtos que são nossos. É uma televisão da Samsung que não é brasileira. Então o Brasil não produz tecnologia, isso é um erro pra gente, tá? Então a gente, lógico, está engateando ainda, porque a gente começou a ter indústria no Brasil basicamente na década de 30, quase 2 séculos depois da primeira Revolução Industrial, que foi em 1750 na Inglaterra. Quase 200 anos depois é que a gente vai ter indústria no Brasil. Então estamos engateando ainda, tá? Galera, é claro que a nossa indústria ela não é bem distribuída, a gente tem ainda uma grande parte das indústrias brasileiras na região sudeste. O início de tudo foi na região sudeste, principalmente porque a economia do café era lá, o dinheiro estava lá. Então eu tinha uma grande produção no sudeste. Então até hoje eu ainda tenho aí em torno de 50% a 55% de todas as indústrias do Brasil na região sudeste. Você vê que essa parte aqui em verde, essa parte aí em azul é no sul, 19%, em vermelho nordeste 12%, centro-oeste 11%, no norte 3%. É claro que hoje a gente já falou em outras aulas, há uma desconcentração industrial. Muitas indústrias começaram a sair do sudeste, que a mão de obra ela é mais barata, por exemplo, aqui no nordeste, é mais barata no norte, então começou a ter desconcentração. Mas ainda assim a região sudeste é a mais importante quando eu falo em indústria no Brasil, tá? Quais são os fatores que contribuíram para ter indústria na região sudeste? Disponibilidade de dinheiro, né? Eu disse para vocês que a economia cafeira estava lá. Mão de obra numerosa, que existia no sudeste. Muitas pessoas saíram do campo para a cidade e foram para a região sudeste. Um amplo mercado consumidor que existia lá. E a disponibilidade de matérias-primas e recursos naturais, como o potencial hidrelétrico e grandes jazidas minerais que existiam nessa região sudeste, ok? Galera, então é importante que você faça a leitura. Essa aula nunca substitui a leitura do livro, certo? Eu sempre digo isso para vocês, porque é importante a leitura. Se tiver dúvida, a aula está no canal do YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. E aí eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Saudades e se cuidem.